Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje, onde nós iremos realizar a correção das atividades do livro, das páginas 14, 15, 16, 17 e página 21. Espero que todos tenham conseguido realizar as atividades e possam fazer a correção agora. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá pelo Instagram. Então vamos aí à nossa primeira questão, verificar o que ela diz. Observando especificamente os rios no mapa, podemos dizer que os recursos hídricos estão distribuídos igualmente por toda a América Latina? Explique a sua resposta. Então, se a gente analisar esse mapa que aparece aí na tela para vocês, os recursos hídricos, os rios, estão representados por todas essas linhas azuis dentro da superfície aí do território do continente latino-americano. E aí a gente observa que essa distribuição dos recursos hídricos, ela não ocorre de forma igual por todo o território. Nós vamos perceber que em alguns pontos a gente tem uma presença maior de alguns rios e outras aí menor. Se a gente comparar, por exemplo, ali no mapa, a parte da floresta amazônica com a parte do interior do Nordeste, nós vamos ver que tem uma diferença bastante grande entre essas duas regiões. E como eu havia apresentado na aula para vocês, os dois fatores que influenciam significativamente a disponibilidade dos recursos hídricos é justamente o clima e o relevo. Então, como resposta, vocês podem colocar essa que aparece aí na tela para vocês. Bem, nossa próxima questão, ela fala o seguinte: observe como os recursos hídricos estão distribuídos pelo território brasileiro. Então, utilizem esse mapa aí já que vocês estão vendo. Qual a posição do país em relação a reservas hídricas na América Latina? Vamos responder primeiro essa pergunta. De acordo com o mapa, a gente observa que dentro dos países que compõem a América Latina, o Brasil é o país que possui a maior disponibilidade de recursos hídricos dentro de seu território, tá? Se comparado a outros países. E a segunda questão, aponte também qual a relação da disposição dos rios no que tange ao relevo. Então, dentro do território brasileiro, a gente observa que vamos ter a presença de diferentes tipos de rios, como, por exemplo, na região norte do Brasil vão predominar os rios de planície, tá? Sobretudo na planície amazônica. Já em regiões próximas ali da parte central do Brasil, a gente vai ter um predomínio que a gente chama dos rios de planalto. Então, percebam que o relevo ele é responsável por moldar essas características hidrográficas dentro do território. Então, como resposta, podem colocar essa que apareceu aí na tela para vocês. Nossa próxima questão, ela diz o seguinte: identifique, a partir da observação do mapa, a maior bacia hidrográfica da América do Sul. Então, como vimos na aula de hoje, eu havia mostrado para vocês, destaquei algumas bacias hidrográficas importantes da América Latina e, especificamente na América do Sul, a gente tem aí como principal a bacia do rio Amazonas, que a gente falou sobre ela na aula de hoje. Próxima. As imagens nos revelam a riqueza hídrica da América Latina. Então, nessas imagens vocês podem ver diferentes rios espalhados no território da América Latina em regiões distintas. Contudo, como você pode perceber no mapa da página 14 que a gente viu anteriormente, esses recursos não estão distribuídos de maneira uniforme por todo o continente. Vimos isso. Em sua opinião, quais problemas podem surgir devido a essa distribuição desigual de água? Então, a gente sabe que, considerando a América Latina, a gente viu que os recursos hídricos eles não estão distribuídos de forma uniforme pelo território. Alguns países vão apresentar maior ou menor disponibilidade de recursos hídricos. E quando a gente fala dentro de um mesmo país, como por exemplo o Brasil, que tem uma grande extensão territorial, a gente vai observar a mesma coisa, que os rios dentro do território, os recursos hídricos, eles não estão distribuídos de forma uniforme. Tá? A gente vai observar, por exemplo, se compararmos lá no mapa, aquela grande parte do Nordeste e da região Norte, vamos ver uma grande diferença na disponibilidade de recursos hídricos. E o que é que isso pode ocasionar dentro de um território que pertence a um país ou até mesmo entre diferentes países? É justamente os conflitos por acesso
a esse recurso. Então, por acesso à água, podem existir conflitos aí entre diferentes países ou populações de um mesmo país. Bem, como vocês estão vendo aí, esse esquema ele mostra o que a gente conhece como os chamados rios voadores. Dentro do território brasileiro, a gente tem uma grande diversidade de recursos hídricos, né? Observamos no mapa que temos uma vasta rede hidrográfica. Apesar que, é claro, algumas regiões apresentam aí algumas alterações, né? Não apresenta a mesma disponibilidade. Mas, de forma geral, a rede hidrográfica no território brasileiro ela é bastante extensa. E também existe o que a gente chama, então, de rios voadores. Então, para que vocês entendam o que são os rios voadores, observem esse esquema que aparece aqui na imagem, tá? Então, aqui nós temos a influência, né, da evaporação da água que ocorre no Oceano Atlântico, tá? E essa água que é evaporada e onde ocorre também a formação das nuvens, elas tendem a se deslocar para o interior do continente, como vocês observam aqui no passo 2. E aí o que é que acontece? Se aproximando de algumas regiões, como por exemplo na floresta amazônica, essa massa, né, de ar, essas nuvens carregadas de chuva, elas tendem a precipitar nessa região. E a gente sabe que nessa região amazônica, por conta da floresta, o processo de evapotranspiração ele é muito intenso. Então, consequentemente, a chuva que precipita nessa região, mais a água que está presente aqui nos rios, passa e, com a ajuda da vegetação, sofrem esse processo de evapotranspiração. E aí, novamente, toda essa umidade liberada pela floresta volta para a atmosfera e tende aí a se deslocar para outras regiões do nosso território, como, por exemplo, aqui para a região centro-oeste. Então, observem que a água ela tem outros percursos que não apenas os dos rios e oceanos, tá? Por vias aéreas também a água ela se locomove dentro do território. E isso é bastante importante, sobretudo, para a manutenção de atividades ligadas, por exemplo, à agricultura, que é bastante forte, como vocês sabem, na região centro-oeste. Esse texto aqui ao lado tem esse mesmo esquema aqui, que está representado na imagem, só que em texto, tá? Então, façam a leitura aí, se possível. Próxima questão, ela fala o seguinte: ó, leia o trecho da notícia abaixo e depois responda o que se pede. Vamos então direto aqui para a pergunta, né? Considerando que a América Latina é uma das regiões mais ricas em recursos hídricos do mundo, como você explicaria a ocorrência de conflitos gerados pela escassez de água? Então, os conflitos eles realmente vão existir, porque embora a América Latina ela tenha uma grande disponibilidade de recursos hídricos, a gente sabe que esse recurso ele não é distribuído no território de forma homogênea, tá? Justamente por conta das características de clima e do relevo. Então, isso faz com que algumas regiões sofram com problemas ligados à disponibilidade do recurso, podendo aí, é claro, gerar alguns tipos de conflitos para acesso a ele. Próxima questão, ela fala o seguinte: a floresta amazônica é uma das riquezas naturais da América Latina, localizada na América do Sul. A maior porção territorial desse geossistema se encontra na região norte do Brasil. Então aí a gente tem uma imagem mostrando um pequeno recorte da floresta amazônica e algumas perguntas ali para a gente responder. Então, a primeira pergunta ela diz o seguinte: a fotografia nos mostra a paisagem amazônica numa perspectiva diferente, sendo observada por quem está no barco. A partir desse olhar, caracterize essa paisagem. Só por essa imagem, então, que a gente observa aqui, a gente tem a noção de que se trata de uma floresta homogênea, tá? E que tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos. E também uma biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna. Mas por essa imagem a gente observa apenas a questão da flora. A letra B. No que o fato apresenta se relaciona com o que vimos neste capítulo sobre a Amazônia, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar aí que a foto evidencia justamente a diversidade natural que existe, então, dentro da floresta, tá? E
e riquezas ligadas aí à questão hídrica e à questão de fauna e de flora também. E a terceira pergunta, ela diz o seguinte: explica a importância desse geossistema com base nos seus recursos naturais. Então, a gente sabe que esse geossistema ele abriga uma grande diversidade de espécies de animais e vegetais, além, é claro, de tudo, possui aí uma das maiores reservas hídricas do mundo. Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando, qualquer dúvida, fale comigo no Instagram, tá? Então, tchau para vocês e até a próxima.